Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Bom estar com vocês aqui no estúdio. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Vera. Podem ver todos que nos acompanham pelas redes. Vera, 2 temas. A fala do Lula sobre o Bolsonaro e depois sobre economia. Começando... O presidente eleito está falando bastante desde que chegou a Brasília, né? Hoje, inclusive, falou pra caramba. Falou pra caramba, o Lula gosta do microfone e acaba se empolgando quando colocado diante de um. E foi o que aconteceu nessa quinta-feira. Deu declarações sobre política e Forças Armadas e também sobre economia. As duas searas bastante controversas. Fez referência ao papel que as Forças Armadas estão desempenhando agora, como se auto-arvorando em fiscais das urnas eletrônicas. Diz que as Forças Armadas foram humilhadas pelo Bolsonaro, que Bolsonaro precisa vir a público pedir desculpas para as Forças Armadas e para a população brasileira. E que eles, militares, aceitaram desempenhar um papel que não é deles e foram humilhados nesse processo. Ele usou a palavra humilhados muitas e muitas vezes, né, nessa fala. É verdade, as Forças Armadas estão desempenhando ainda um papel bastante controverso do ponto de vista institucional. Hoje mesmo soltaram uma nova nota a respeito do processo eleitoral, mas o tom do presidente, um tom meio revanchista, um tom meio agressivo para com os militares, não ajuda a desanuviar o ambiente nesse momento. Um momento em que o presidente incumbente, em exercício, está mudo, está quieto e operando nos bastidores de uma maneira que a gente ainda não sabe direito qual, para manter esse ambiente de tensionamento nas ruas, nas estradas, nas ruas de Brasília também, agora tem caminhoneiros por lá, e as Forças Armadas sendo usadas como instrumento nesse processo. Cabe ao futuro governo tentar pacificar essa situação e tirar os militares dessa posição em que eles estão sendo colocados de participantes do processo político, que não é o seu papel constitucional. E na seara política, econômica, Sardenberg, as falas do presidente eleito também bastante polêmicas e mal colocadas, porque ele faz uma contraposição entre a necessidade de gastos sociais, que é verdadeira, e a estabilidade econômica e fiscal, como se ela não fosse relevante e importante, inclusive para dar assistência social a quem mais precisa. Você não faz assistência social de uma maneira contínua, orgânica e sustentável se você não tiver um fiscal saneado. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. O próprio Lula praticou estabilidade fiscal nos seus governos e não será diferente agora. Quando ele fala contra alguns dos princípios básicos ali do tripé macroeconômico, como as metas de inflação, está falando bobagem, porque ele não vai revogar o sistema de metas de inflação. Isso não está colocado, mas passa ao mercado a ideia de que ele pode vir a fazer isso, ou seja, uma temeridade causa ali um temor desnecessário, quando não é o momento de fazer isso. O momento é justamente de clarear o horizonte, indicar a sua equipe econômica, indicar o que ele pretende fazer para cumprir as suas promessas sem causar aí um rombo fiscal muito grande, e não é isso que a fala dele acaba causando, né? Porque ficando nesse negócio do Banco Central, não só ele não pode mudar o regime porque está inscrito em lei, tem uma lei e tem a lei da independência do Banco Central, e o atual presidente do Banco Central tem mandato até dezembro de 2024. Então aí ele não vai mexer, claro, não tem chance nenhuma. Não vai mexer em meta de inflação, não vai mexer no câmbio flutuante. Então você cria temores para além dos que já existem, eles são grandes, por exemplo, em relação a quem ele vai designar para o Ministério da Fazenda. Esse é um temor que já ronda e já paira desde a eleição. E você acrescenta doses maiores de instabilidade quando você não precisa fazer isso. Ele já está negociando uma PEC com o Congresso para cumprir
o Auxílio Brasil / Bolsa Família de R$600 e o mínimo acima da inflação. Então, isso ele pode dizer, olha, essa foi uma promessa de campanha, eu não escondi que faria isso e essa licença para gastar momentânea e específica se deve a isso, a não deixar de cumprir uma promessa de campanha. Você não precisa se pôr a falar contra metas de inflação, dizer que não tem que tem meta de inflação, mas não tem meta de crescimento, que é até um discurso que ele copia do Ciro Gomes. O Ciro Gomes sempre fez esse discurso nas campanhas, e que não é necessário, porque você não pode estabelecer uma meta de crescimento sem arrumar o resto dos pilares da economia, né? A gente sabe disso. Pois é, e não só ele não anuncia, como vários membros próximos a ele, como o Beluso, por exemplo, a Lara Rezende, dizendo por aí que pode gastar à vontade, que não tem problema. Não vai ser à vontade, né? O Congresso dificilmente, vai ser já uma negociação bastante difícil para você aprovar um waiver ali de 150, 200 bilhões para cumprir aquelas metas específicas. Agora, gastar à vontade ao longo dos 4 anos não é viável na situação que a gente tem no Brasil hoje. Então, ele vai ter de compor uma equipe econômica ciente da necessidade de traçar um novo compromisso fiscal. Até porque, nas próprias cartas, nos compromissos que ele traçou durante a campanha, ele se comprometeu com a estabilidade econômica, e o Geraldo Alckmin, que é seu vice-presidente, tem feito esse discurso em pró da estabilidade. Então, a gente vai ter de ver aí como compatibilizar a necessária equalização da fome, da pobreza extrema, que são bandeiras de campanha do Lula, pelas quais ele foi eleito, com a também necessária estabilidade fiscal e macroeconômica. O Vera, qual é o 2+1 hoje? Hoje a gente vai fazer o 2+1 com o René Silva, líder comunitário do Complexo do Alemão, que foi tragado pela disputa eleitoral e associado a traficantes pelo Bolsonaro. Ele tem um trabalho social bem importante, vai falar com a gente sobre esse estigma aí que tentaram pôr sobre a favela e a sua ligação automática com o tráfico. Bom, isso aí você grava agora e vai ao ar Hoje às 6 da tarde. 6 da tarde. 6 da tarde. Tem lá no nosso aplicativo, nos outros agregadores de podcast também. É isso, Cassinha. Obrigado, Vera. Gente, obrigada e até amanhã. Até mais tarde também no Ponto Final. Até mais, Vera.